Esqueci de colocar. Tem que clicar umas 1000 vezes para começar a gravar. Boa noite, pessoal. Hoje, ao contrário do que eu gosto de fazer, de escrever no papel, como se fosse a lousa, eu vou usar uma apresentaçãozinha do PowerPoint, porque os desenhos com polarização, respeito à polarização, são um pouquinho complicados de fazer, e eu acredito que vai ficar mais simples para vocês vendo uns desenhos melhores feitos no PowerPoint em vez dos meus rabiscos, né? Eu espero. Né? Outra. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, outra coisa que eu vou avisar para vocês é que não estranhem se eu cair algumas vezes, se minha conexão cair algumas vezes durante a aula. Eu estou de mudança e fizeram uma instalação com uma gambiarra aqui da internet, com N emendas no fio, e meio que de 15 em 15 minutos a internet minha cai aqui. Não sei porquê, eu já mexi em tudo, né? Outro motivo que eu não vou conseguir dar aula escrevendo no papel é que eu não estou conseguindo fazer a conexão com a câmera do celular. Está muito intermitente, né? Mas eu já reclamei com a operadora, se eles não resolverem isso, eu vou parar de pagar eles. Bem, mas enfim, então não ligue se eu cair, eu vou voltar. Pode levar um minutinho, mas eu volto. Só resetar o roteador aqui, daí eu consigo voltar. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polarização. Deixa eu iniciar a apresentação desse negócio aqui. Como é que faz mesmo isso? Eu estou mais acostumado com o papel. Vamos lá. Acho que a apresentação de slides, iniciar no primeiro slide. Deve ser isso aqui. Vamos lá. Imagino que agora vocês devem estar vendo tela cheia a apresentação. Espero eu. Sim ou não? Aqui ainda não tá. Não, professor. Não. E o negócio não está funcionando, então. Enfim. A coisa está bem complicadinha aqui hoje. Né? Mas vamos lá. Acho que agora eu consigo pôr tela cheia. Apareça a tela cheia. Bom, enfim, não está. Deixa eu ver se eu consigo. Talvez eu tenha que colocar a apresentação. Eu vou parar de apresentar e apresentar de novo para vocês. Vamos ver. Vamos ver se funciona fazer isso. Eu vou colocar na apresentação, apertar F5. Vamos lá. Nada. Ai. Deixa eu ver. Agora vai. Agora deixa eu apresentar de novo. Vamos lá. Acho que agora vai. Mas se eu colocar a tela inteira, funciona melhor. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Agora sim. Acho que agora está dando para enxergar, né, pessoal? Sim, agora tá tela cheia. Não, beleza. Bom, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre polarização da luz, né? É um assunto de ótica ondulatória e que muitas pessoas não entendem corretamente, né? Para fazer essa apresentação, eu usei duas apresentações aqui pretéritas dos anos anteriores, uma do professor Ricardo Terrini e outra do professor Breno Marques. E se vocês olharem na apresentação deles, vocês vão ver que são baseadas em apresentação de professores anteriores dessa disciplina, né? Então, tem coisa aqui que é da primeira vez que essa disciplina foi dada. Né? Então, falando de polarização de onda, a gente pode pensar em uma onda. Quando a gente pensa numa onda mecânica, né? Aqui vamos pensar numa onda se propagando aqui na direção X, né? Você pode tanto oscilar uma corda, por exemplo, você pode
Ele caiu, né? Ah, Acho que eu pensei sim. que era só pra mim. É, Pelo em visto. vez de 15 minutos foi 10 pra cair. Agora o professor é gente que nem a gente, né? Você tá mutado, professor. Bom, pessoal, como eu previ, a minha conexão caiu, isso aqui tá bem ruim. Eu não sei onde eu parei, mas eu vou voltar. Eu não sei onde vocês pararam de me ver. Uma hora eu cheguei à conclusão que estava falando sozinho. Mas vamos lá. Opa, e uma janela não. Vamos lá, deixa eu colocar para vocês tela cheia aqui. Voltar para a apresentação. Tela inteira, vamos lá. Apareça. Parece que tá. Além da minha conexão tá ruim, ela tá bem lenta. Ela não tá deixando eu fazer algumas coisas aqui. Ai, ai, ai. Compartilhar a tela não tá aceitando. Uma janela, vamos lá. Óptica 2021. Vamos voltar para minha aula aqui, então. Agora vai. Colocar no modo de apresentação isso aqui. Eu acho que eu já estava na terceira ou quarta página aqui quando eu percebi que ninguém estava falando comigo, né? Não está funcionando. Que coisa. Só um momentinho, gente. Hoje a coisa está bem crítica aqui. Parar essa apresentação e apresentar de novo. Vamos lá.
Tá, essa é a minha aula. Apertar apresentação, apareça apresentação. Aparece coisa. Ah, isso aqui tá com problema também. Ah, não acredito. Opa. Ah. Apresentação de slides. Primeiro slide, vamos lá. Agora vai. Vamos lá, deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui. Aceite compartilhar. Ele não tá deixando eu compartilhar minha tela, gente. Hoje tá bem complicado. A minha internet tá tão lenta que não tá deixando eu compartilhar a tela. Pera aí. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Aqui. Funciona.
Olá, pessoal. Desculpem aí, a coisa está meio crítica aqui. Eu espero não cair de novo, né? Então, vou tentar fazer minha apresentação aqui novamente da aula de hoje. E é no PowerPoint. Vamos ver se a conexão permite. Vamos lá, acho que vai permitir agora. Vamos. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Sim. Né? Bom, o que eu fiz foi, eu tirei todas as emendas e eu conectei o roteador num lugar meio estranho da casa, direto no cabo que vem da rua. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se não vai cair, vamos ver se esse é o problema. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos ver se ele deixa compartilhar. Não estava deixando compartilhar também. Não, vou ter que escolher uma janela. Vamos lá. Escolher uma janela. Acho que isso aqui vai dar certo. Mas ele não deixa eu fazer a apresentação. Mas tudo bem. Vamos tentar trabalhar dessa forma. O que eu estava falando para vocês, não sei quando a conexão caiu, tá? É o seguinte. Quando você tem uma onda mecânica numa corda, ela se propaga, nesse exemplo aqui, no eixo X. Você pode também tanto manter o movimento oscilatório no eixo Y ou no eixo Z, né? E é possível também você ter um movimento oscilatório numa combinação de ambos. É só você pegar uma corda que você consegue ver que você consegue fazer um movimento, se a corda está esticada aqui no eixo X, você consegue fazer qualquer movimento aqui em qualquer vetor desse plano YZ. E também você consegue gerar, inclusive, não apenas polarização, o que seria uma polarização linear, né, pegar um eixo aqui entre Y e Z e fazer um movimento oscilatório da corda, como você pode conseguir gerar também um movimento circular aqui, gerando uma onda que seria aqui uma onda mecânica com polarização circular. Você consegue fazer isso, inclusive, numa corda, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Certo. De vez em quando faço algum ruído para eu saber que vocês estão ouvindo. Porque aquela hora eu tinha andado uns 3 slides sem ninguém falar nada, e aí comecei a perguntar coisas, ninguém respondia, daí eu descobri que estava travado. Bom, o que acontece aqui é você pode criar um polarizador numa corda, no movimento mecânico, simplesmente com uma fenda, né? Nesse exemplo aqui, eu posso girar, posso fazer um movimento circular na corda, e esse movimento se propagar, então eu teria uma onda o que seria uma onda com polarização circular, não é uma polarização linear, mas o campo elétrico, ele gira à medida que o tempo passa e gira com o espaço também. Mas se eu colocar uma fenda aqui, eu restringo o movimento da corda a um único eixo, né? No caso aqui, nesse exemplo aqui, é o eixo Y. Mas eu poderia ter escolhido o eixo Z, eu poderia ter escolhido também qualquer eixo aqui entre esses dois, Y ou Z, perpendicular ao X. Tá? Bem, vamos para frente. Eita, o negócio não está indo para frente. Hoje a coisa está feia aqui, gente. Agora tudo bem. Tá? Da mesma forma que uma onda mecânica numa corda, né, a gente pode ter uma onda eletromagnética polarizada. Você pode ter imaginando a onda se propagando no eixo X, você pode ter polarização ou só em Y, ou só em Z, ou numa combinação de ambos. Mas o mais comum é você ter fontes de luz, como no caso lâmpada incandescente, né? Ou lâmpada fluorescente, mesmo lâmpadas de LED, elas não são polarizadas, né? Ou seja, você tem uma combinação de ondas, né? Você pode pensar uma combinação de fótons, com polarizações em direções arbitrárias, tá? E no total você não tem uma polarização da luz. Tá? Existem também outros tipos de fonte de luz que você tem, a luz pode ser parcialmente polarizada. Né? Você pode ter uma polarização parcial, significa o seguinte, que as intensidades, né, no eixo X e no eixo Y, perdão, no eixo Z e no eixo Y,
né, podem ser um pouco diferentes. Né? Se você analisar com filtro polarizador essa situação ou esta aqui, você não consegue distinguir. Tá? Tanto uma polarização aleatória como uma polarização Y e Z, você não consegue distinguir. O que você colocando no filtro polarizador aqui, você teria 50% da luz passando sobre ele. Se você colocasse um filtro polarizador aqui, você teria 50% da luz passando por ele. De vez em quando eu faço algum ruído para eu saber que eu não estou falando. Uhum. Então tá bom, obrigado. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui um pouco maior para vocês. Não. Enfim, tudo bem, não tem problema. Bom, no caso de ondas eletromagnéticas, né, o filtro polarizador ele pode ser bem diferente dependendo do comprimento de onda que você está. Né? Então, você pode ter um tipo de polarizador que funcione para o infravermelho, que não funciona no visível, um tipo de polarizador que funciona, por exemplo, para ondas de rádio e não funciona para o visível. Né? Tudo vai depender do comprimento de onda. Mas o que um polarizador ideal faz? Né? Se você pega a luz não polarizada e passando por um polarizador, luz completamente não polarizada, passando por um polarizador, você vai ter, ao passar por ele, se ele não tiver perda nenhuma, você vai ter luz completamente polarizada. Né? Então, 50% dessa intensidade aqui vai passar através do polarizador e após ele você vai ter aqui onda eletromagnética polarizada linearmente na direção do eixo do polarizador. Tá? Então, o que o filtro polarizador faz? Ele transforma a onda eletromagnética não polarizada em polarizada. Né? Mas no caso real, o que acontece? No caso real, você não consegue transmitir 50% da intensidade. Por quê? Porque você tem perdas, principalmente perdas por espalhamento. Né? Aquele polarizador que vocês pegaram nos kits, importante, todos têm que ter pego os kits já do experimento 2. Né? Aquele polarizadorzinho, se você medir a intensidade da luz com o teu sensor do celular, por exemplo, a luz da lâmpada, medir a intensidade da luz com o teu sensor do celular e colocar o polarizador na frente, o que vai acontecer? Você não vai ter 50% de intensidade, talvez você tenha 40%. Por quê? Você está tendo perdas aí. Né? E você pode estimar quais são as perdas que você tem aí no polarizador real que vocês têm aí em mãos. Né? Isso é uma das coisas que vocês podem fazer já no experimento 2. Vocês estão me ouvindo, gente? Tenho medo de estar falando com a parede. Sim. Beleza. Né? Mas agora, o que acontece quando você tem dois polarizadores? O que acontece quando vocês têm dois polarizadores, né, e existe uma diferença de ângulo entre o primeiro e o segundo? A luz que vai chegar no segundo polarizador, que a gente chama de analisador, né, ela já vai estar polarizada. Né? Se o ângulo entre o campo elétrico que passou pelo primeiro polarizador e o segundo polarizador, que a gente chama de analisador, for zero, 100% da luz vai passar. Isso se não tiver perdas. Vocês vão ver na prática que, de fato, a prática, a teoria é outra, que costumo dizer, mas de fato você tem perdas. Né? Todo elemento óptico real, você tem perdas. Por menor que seja, você sempre tem perdas. Né? E como a intensidade, a gente viu que a intensidade, de fato, a intensidade de uma onda luminosa é o módulo do vetor de Poynting. Né? Até o Lucas, no final da aula passada, me inquiriu a respeito. Olha, está parecendo que a intensidade é igual à densidade de energia elétrica. Será que é isso mesmo? Eu não tinha parado para pensar, mas é isso mesmo. É igual à densidade de energia armazenada no campo elétrico. Né? Então, a intensidade da luz ela é igual ao vetor de Poynting e ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Então, se nesse analisador aqui, o campo elétrico que passa é a projeção do campo elétrico incidente no eixo do analisador, qual vai ser a projeção? A projeção vai ser E, esse E que entra aqui, módulo de E, né? Vezes o cosseno desse ângulo aqui, que nesse caso aqui foi chamado de φ. Né?
Então, se a intensidade aqui é E cosseno φ, e a intensidade é proporcional ao quadrado desse campo elétrico, obviamente a intensidade que vai passar pelo analisador vai ter uma dependência com cosseno ao quadrado de φ. Por quê? Porque a intensidade é o quadrado do campo elétrico. Né? Esse kit que vocês têm aí na mão sobre polarização parece bobinho, mas vocês podem analisar que realmente a intensidade da luz varia, a intensidade da luz vai variar com o quadrado, né, do cosseno, e isso mostra realmente que a intensidade é proporcional ao quadrado do campo elétrico da onda eletromagnética. Tudo bem, gente? Posso ir para frente? Sim. Eu vou, mudando de slide, eu vou perguntar isso, porque para evitar que eu fique falando conexão caindo. Né? Bem, se no primeiro filtro você tiver, ao passar pelo primeiro filtro você tem luz não polarizada, 50% da luz vai passar, né? Como eu falei para vocês. Como a intensidade é o quadrado do campo elétrico, e aqui colocou, isso aqui eu peguei do slide do professor Ricardo Terrini, eu fiz um mix dos slides do professor Ricardo Terrini com os slides do professor Breno, né? Um dos motivos é que eu não estou conseguindo conexão com a minha câmera para fazer na mão, como eu gosto. Né? Mas, enfim, acho que até amanhã eu consigo resolver esses problemas de conexão. Né? Bem, continuando aqui, como eu comentei com vocês, a intensidade no segundo polarizador vai depender do cosseno quadrado do ângulo. Né? Ou seja, isso aqui é a lei de Malus para um feixe de entrada já polarizado. O que vocês podem fazer brincando com o kit de vocês? Com um polarizador só, vocês podem começar a analisar, usar o polarizador como analisador e analisar qual é a polarização das fontes de luz que você tem por aí. Né? Por exemplo, luz de lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, lâmpada de LED e da sua TV. Né? Eu me assustei quando eu peguei um polarizador, coloquei na frente da minha TV e não vi imagem nenhuma. Aí eu gerei 90 graus e vi a imagem. Né? Algumas TVs trabalham com luz completamente polarizada. Tá? Posso ir para frente, pessoal? Sim. Ah, legal, não está travando. Olha só. Que bom. Bom, também eu fiz uma gambiarra aqui para fazer a coisa funcionar, mas vamos lá. Bom, você pode fazer uma... Opa, não era esse slide que deveria estar aqui. Era esse aqui, né? Um cara chamado Brewster, né? De fato, David Brewster, depois ele ganhou o título de Sir pela rainha da Inglaterra. Ele descobriu o seguinte, né? Ele descobriu que quando eu tenho um ângulo tal que a tangente do ângulo de incidência é igual à razão dos índices de refração, né? Por exemplo, aqui eu tenho ar e vidro, a razão do vidro pelo ar, né? Quando a tangente desse ângulo é igual à razão entre os índices de refração, o que acontece, né? Se você tiver aqui uma luz que tem uma polarização aleatória ou polarizada nesse eixo e também nesse eixo aqui que sai da página, o que vai acontecer? Nesse ângulo específico, né? Nesse ângulo específico, a intensidade da luz refletida para a polarização no plano de incidência, essa aqui, veja que ela está no plano de incidência, a intensidade de reflexão dessa polarização é zero. Ou seja, você consegue refletir apenas a polarização que está fora do plano para esse ângulo específico, né? Então, Brewster descobriu isso em 1812, né? De fato, isso aqui vem do eletromagnetismo. Se você pegar os índices de refração e colocar lá nas equações de Maxwell, vai sair esse resultado aqui. Né? Não é trivial de mostrar. Né? Mas é um fenômeno extremamente importante. Né? E esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo de polarização. Por quê? Se eu incidir a luz exatamente nesse ângulo, você consegue pegar uma luz
não polarizada, né? Ou seja, polarização aleatória, e se você colocar uma fenda aqui e pegar a luz só transmitida, refletida nesse ângulo específico, o que vai acontecer? Você vai ter luz polarizada por reflexão. Né? Esse fenômeno aqui é extremamente importante, né, em lasers, principalmente lasers para aplicação em física atômica e molecular, né, que você quer laser de frequência única e controlada. Vários componentes dentro da cavidade de laser estão em ângulo de Brewster, justamente para evitar o contrário, para você fazer com que toda a luz passe pelo componente óptico, né, toda a luz no plano de incidência atravesse o componente óptico. Né? E aí você consegue lasers com alto grau de polarizabilidade e alto grau de controle da frequência. Posso ir para o próximo slide, gente? Sim. Sim. Perfeito. Não caiu a conexão, graças a Deus. Né? Bem, esse aqui é um outro slide mostrando esse mesmo efeito aqui, que é esse efeito aqui de polarização por reflexão descoberto por Brewster. Tá? Vamos lá, então. Eu não estou conseguindo. Eita. Terminar a apresentação e não está deixando eu apresentar? Não está deixando eu apresentar direto. Enfim. Vamos lá, então. Posso ir para o próximo slide? E, caramba, quando eu tento fazer coisa bonitinha em PowerPoint, dá essas baboseiras aqui. Tudo bem. Cadê o mouse aqui? Isso aqui eu já falei para vocês. Né? Como é que se constrói? Acho que eu fui para frente demais. Não, cadê? Não, eu voltei para cá. Deixa eu ver o que eu andei fazendo aqui. A gente está vendo no 10. Perfeito, obrigado. Uma confusão. Bom, se vocês, a próxima vez que vocês forem para a praia, vocês levarem um polarizador. Desculpa. Né? A gente tinha acabado a 9. Tinha acabado a 9? Tá, peraí. Isso. Opa. Não, esse aqui eu já falei rapidinho. Aqui dá 11. Né? Próxima vez que vocês forem para a praia e olharem as ondas com um polarizador, pode ser esse filtro polarizador que vocês têm no kit aí, ou vocês podem comprar uma película polarizadora. Eu, de fato, comprei uma película de 30, acho que é 30 por 30 centímetros, e recortei em pedacinhos para você, ou 10 por 30, não lembro direito. Eu paguei R$35, um negócio assim, né? Para vidro de moto, um negócio assim, para display de moto. Vendem no Mercado Livre. Né? Se você olhar para o mar com o filtro, né, com eixo de polarização nessa direção, você vai ver as ondas, tudo, mas se você olhar dessa forma aqui, você vai ver muito pouca coisa. Né? Por quê? Porque a maior parte das ondas com esta polarização aqui entram na superfície da água e são fracamente refletidas. Né? Vejam a diferença do polarizador numa direção e o polarizador na outra. Tá? Vamos lá. Bom, então esse aqui é só relembrando o que um polarizador faz. Ele deixa passar apenas a componente do campo elétrico na direção do eixo polarizador. Mas posso ir para o próximo slide, gente? Vocês estão vendo? Pode ser. Sim. Beleza, vamos lá. Imagino que vocês estão vendo pequenininho, mas foi o que deu para fazer hoje. Né? Bom, em relação ao polarizador, como é que o polarizador funciona? Vai depender muito em que região do espectro você está. Né? Se eu tiver, por exemplo, na região de radiofrequência, né? Onde você tem comprimentos de onda relativamente grandes, né? Quando você está falando em ondas de rádio, aí você está falando aí ondas da ordem de megahertz ou centenas de kilohertz. O que acontece com essas ondas? Se eu colocar uma grade, né, por exemplo, na vertical, o que vai acontecer? Imagine que eu tenho um fio elétrico na vertical, né? O que a onda eletromagnética vai fazer com os elétrons dentro do condutor? Né? O campo elétrico vai acelerar os elétrons para um lado e acelerar para o outro. Mas o que é isso? Vou estar conduzindo corrente elétrica ali dentro e, como eu estou dentro de um condutor, o condutor tem resistência elétrica, eu vou estar dissipando o quê? Eu vou estar dissipando potência, né, nesse eixo.
significa que se eu tiver uma grade de fios, né, condutores, né, dispostos numa dada direção, todo o campo elétrico na direção desses condutores vai ser absorvido, né, e vai passar qual campo elétrico? O campo elétrico está na direção perpendicular a esse, certo? Pro visível, os polarizadores funcionam de uma forma parecida, só que a nível molecular. Imagine que isso aqui é uma molécula, né? Pode ser algum polímero, pode ser a molécula do polímero que você recebeu aí no kit, né? Quando eu tenho o campo elétrico nessa direção, o que vai acontecer? Os elétrons da molécula vão andar para lá e para cá. Ou seja, o campo elétrico vai realizar trabalho, né? E essa energia aqui vai ser ou transformada em energia de vibração da rede, né? Ou vai ser transformada, vai se dissipar em calor, né? De qualquer forma, o que vai acontecer com o campo elétrico na direção da molécula? Ele vai ser fortemente absorvido. Então, quando a molécula está alinhada nessa direção aqui, o que vai acontecer num polarizador é que o polarizador vai deixar passar o campo elétrico só na direção perpendicular ao alinhamento dessas moléculas. Nessa direção aqui, o campo elétrico vai ser fortemente absorvido. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? Então tá bom. Bom, como eu comentei com vocês, se eu pensar aqui na direção a direção de propagação da onda, como aqui o eixo Z aqui que está nessa figura aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o caso de uma polarização linear. Tenho o caso de uma polarização linear num eixo específico aqui, certo? De fato, um eixo entre esse eixo, entre o eixo X e o Y, aqui eu tenho um eixo que está polarizado, né? Só que eu posso ter uma defasagem, uma diferença de fase entre o campo elétrico no eixo Y e o campo elétrico perpendicular a ele, de tal forma que eu posso gerar uma onda, né, que é uma onda com polarização circular. Né? Bom, se a intensidade do campo elétrico num eixo for diferente da intensidade do campo elétrico no outro, essa polarização é denominada de polarização elíptica. Né? Então, existem três tipos. O resumo da ópera é que existem três tipos de polarização: a linear, a circular e a elíptica. Tá? Beleza. Tá joia? Eu esqueci de perguntar se vocês estavam aí para o próximo slide. Né? Já estou me acostumando com a conexão tá firme aqui. Vamos ver se vai continuar. Bom, existem vários tipos de polarizadores, né? O mais comum é o polarizador linear, que ele pode ser absortivo e absorvedor, né? Os estágios não desejados são absorvidos, né? Um exemplo é para micro-ondas infravermelho distante, eu posso usar uma grade metálica, né? E no caso de indo para o visível, eu posso usar cristal de turmalina e os filmes polaroides, né? Descobertos aí pelo Edwin Land, o fundador da Polaroid, né? Esses são filtros absortivos. Um outro tipo de filtro é o seguinte: você pode ter uma coisa que a gente chama de birrefringência, que é um fenômeno bem interessante, né? Que ocorre em alguns cristais. Né? Ocorre em alguns polímeros também. Né? Acontece o seguinte: se você entrar com você tem um índice de refração diferente dependendo do eixo de polarização. Né? Um eixo de polarização tem um certo índice de refração e o outro eixo de polarização tem outro índice de refração. E ainda se você tiver um eixo óptico diferente de incidência, você tem uma separação espacial desses dois feixes. Né? Nesse caso aqui não é um filtro absortivo, né? Mas é um filtro que usa a birrefringência. Né? Uma birrefringência muito comum é no cristal de calcita. Né? Bom, nesse caso aqui você tem no prisma de Glan-Taylor, que usa esse fenômeno, você tem o raio ordinário e o extraordinário.
Tá? Então você consegue separar essas polarizações. Tá? Então esse aqui é um elemento óptico muito comum de se comprar, é um prisma polarizador, né, que ele deixa passar uma certa, ele transmite uma certa polarização, né, e a outra polarização perpendicular a esta, ele reflete. Né? Então, opa, eita. Bom, fora os polarizadores, você tem uma outra coisa que pode acontecer. Né? Você pode ter uma placa de um material birrefringente, né? Mas o material birrefringente que não separa espacialmente as polarizações. Aí o que acontece numa coisa desse tipo? Se eu entrar com uma polarização linear, o que vai acontecer? E se eu tiver uma índice de refração diferente para polarização num eixo do que no outro, o que vai acontecer? À medida que eu vou caminhando dentro do material, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma defasagem entre a onda em um eixo e no outro. Né? E se a espessura da placa for escolhida de tal maneira que existe uma diferença de fase de exatamente 180 graus, eu vou ter o que se chama de placa de meia onda. O que a placa de meia onda faz? Ela faz com que a polarização, se eu entrar com uma polarização num eixo, né, eu vou sair com uma polarização num eixo 90 graus da polarização de entrada. Isso é o que uma placa de meia onda faz com a polarização linear. Por quê? Porque ela cria uma defasagem de 180 graus entre as ondas num eixo e no outro dentro da placa. Tudo bem? Normalmente essas placas, esses materiais costumam ter o que se chama de eixo rápido, eixo lento. Né? O eixo rápido transmite a onda eletromagnética mais rápido que o eixo lento. Por isso, índice de refração diferente. Mas o que isso faz na prática é uma mudança de polarização dentro do material. Pessoal, vocês estão aí? Ok. Sim. Tá joia? Beleza, então. Olha, não tá caindo mais. Putz, acho que a Claro vai me contratar. Eu consertei aqui o problema. Enfim. Muito bem, muito bem. Não, mas eu sou de educação inclusiva, então eles não podem me contratar. Mas para resolver o meu problema dá. Né? Bom, para a gente produzir luz circularmente polarizada, partindo de luz linearmente polarizada, a gente precisa... Isso aqui é a ação de uma placa de 1/4 de onda. Ele gera uma diferença de fase entre os dois eixos de 180 graus. Se eu quero transformar polarização linear em polarização circular, eu preciso de uma placa de 1/4 de onda. O que uma placa de 1/4 de onda faz? Se eu entrar com uma polarização linear, né, e colocar exatamente a 45 graus do eixo, né, da placa, né, o que vai acontecer é que eu vou gerar uma diferença de fase de 90 graus entre a polarização em X e em Z, e o que vai acontecer? O que eu vou conseguir gerar é uma luz circularmente polarizada. Tudo bem, pessoal? Eita, tem um negócio estranho. Falem alguma coisa. Sim. Então tá bom. Tá? Muito bem, muito bem. Onde é que eu estava aqui? Travou. Tá indo tão bem. É só falar que podia ir pro próximo slide. Meu Deus. Acho que voltou. Tá aí, professor? Oi? Agora sim. Tinha Oi, travado, mas pessoal. voltou. Vocês estão aí. Eu achei que eu estava falando sozinho, eu acho que eu estava. Eu acho que travou de novo. Foi só se gabar, né? Não, mas é ruim porque foi bem na hora que a gente confirmou que a gente... Aí, agora voltou. Aí. Que eu comecei a ver o roteador piscar aqui, daí eu fiquei preocupado.
Beleza. Bom, gente, vocês estão vendo minha apresentação ainda? Sim. Sim. Ah, beleza. Eu mexi nos negócios aqui e voltou rápido. É o seguinte, gente, os polarizadores, hoje em dia, eles são usados para muitas coisas, principalmente para displays, né? Displays de cristal líquido, né? Como é que essas coisas funcionam, de fato, né? Você tem luz sem polarização, e aí o display de cristal líquido, né, acaba controlando, né, a polarização da luz. E se você tem um polarizador, logo depois do display de cristal líquido, você consegue transmitir ou não a luz, né? Isso já é usado desde a década de 80 em relógios. Aqui, por exemplo, aqui é uma foto de um relógio da marca Casio, né? Isso aqui é antigo, eu lembro quando eu era criança, já existiam esses relógios aqui, e esses displays de cristal líquido que na época eram novidade, né? Então, controlando-se o potencial aplicado no display, né? O que acontece? Controlando o potencial aplicado no display, você controla, você deixa ou não a luz passar, né? Mas hoje em dia você consegue fazer isso com telas LCD que trabalham com 3 cores básicas, né? E aí você consegue transformar esses pixels aí, hoje em dia são cada vez menores, mas a ideia básica é esse controle de polarização da luz, né? E como eu tenho um polarizador na saída, se eu controlando esse display, esse cristal líquido, eu consigo deixar a luz passar ou não, né? Então é assim que é feito essa mágica, né? Eu pretendia falar para vocês... Opa, eita, cadê aqui? Não, eu tirei daqui. Opa, aqui. Eu queria falar para vocês uma coisa que eu resolvi deixar para o experimento, que é o que acontece... Vocês estão... Sim. Tá. Deixa eu ver aqui onde é que está esse negócio aqui. Sobre o porquê o céu é azul, né? O porquê o céu... Mas eu achei mais interessante vocês pesquisarem isso, né? E usarem o kit que a gente mandou para vocês do experimento 2, né? E esse kit do experimento 2, de fato, você pode usar para fazer várias brincadeiras, né? De fato, tem 3 plaquinhas polarizadoras aí, mas usando uma delas você pode analisar como é a distribuição espacial da polarização da luz espalhada no céu, né? E isso é bastante interessante, né? E uma explicação do porquê o céu azul tem a ver com a polarização, né? E você tem polarizações diferentes espalhadas dependendo da posição que você está em relação ao Sol, né? É um fenômeno bastante interessante. Então eu sugiro que vocês primeiro façam um experimento, escolham um dia ensolarado, que está sendo difícil, né, nos últimos tempos, e façam essa experiência. Né? E o céu é azul devido ao espalhamento Rayleigh, que vai com lambda quarta. Obviamente, a luz vermelha também é espalhada, né? Mas a seção de choque para o azul do espectro é muito maior do que para o vermelho. Assim, a gente tem muito mais luz azul sendo espalhada do que luz para o vermelho do espectro, né? Então, por isso, a gente tem essa impressão aí que o céu é azul. Tá? Mas é interessante vocês colocarem, né, no experimento 2 suas observações aí sobre esse fenômeno, que é muito bacana. Tá? Sobre a matemática da coisa, né? Eu ia entrar agora em matrizes de Jones, que é como a gente descreve matematicamente todos esses efeitos aí do polarizador, né, da placa de meia onda
e da placa de quarto de onda, né? E você tem também placas, não só lambda sobre 2, lambda sobre 4, você pode ter uma placa aí com espessor arbitrária. Como é que essa placa age na polarização da luz? Tá? Mas pelo andar da carruagem, aqui já passou 1 hora e eu só falei de 30% do que eu devia, né? Eu não consegui entrar na matemática da coisa, e eu vou deixar para a gente entrar na matemática da coisa, nas matrizes de Jones, amanhã, né? Que eu espero estar com uma conexão bem firme aqui, senão eu vou deixar de pagar os caras aí, né, que me venderam essa internet. E então, amanhã era para ser uma aula de tutoria, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com a matemática da polarização de onda eletromagnética. Né? E eu espero amanhã daí conseguir escrever para vocês, porque eu percebi que com PowerPoint eu tenho a continuação dessa apresentação em PowerPoint aqui, mas as equações estão muito pequenininhas e se eu não estou conseguindo colocar na tela cheia, vocês não vão ver nada. Então, amanhã a gente continua. Eu espero que eu conseguindo filmar eu escrevendo para a gente ir mais devagar nessa parte aí de matrizes de Jones, tá? Que é só uma forma matemática de você descrever o fenômeno. Tá? O fenômeno principal, os fenômenos principais sobre polarização são esses que eu comentei com vocês. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte conceitual antes da gente entrar na matemática? E vocês estão aí? Eu não saquei muito bem qual que é a implicação de uma polarização circular. Como assim, Lucas? Não entendi sua pergunta. Eu tô tendo dificuldade para visualizar, para entender. Deixa eu tentar mostrar para você aqui na apresentação. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito, mas vamos lá. Eu tenho uma figura sobre isso. Espera aí. Eita. Caramba, deixa eu ver aqui. Onde eu estou aqui? Isto. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Não, peraí. Para mostrar para vocês. Acho que consigo ampliar sim, peraí. Deixa eu tentar deixar isso aqui na tela toda. Eu já mostro a apresentação aqui para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar apresentar aqui de novo. Uma guia, Não é uma guia. Eita, peraí. Hoje a coisa está difícil aqui até para responder pergunta. Peraí, é uma janela. Ah, cadê? Aqui. Eu aumentei a figura para tentar explicar. Bom, isso aqui é uma onda linearmente polarizada, com polarização. Vocês estão vendo aqui? Sim. Então, agora sim. Eu tenho o campo elétrico. Bom, isso aqui é uma onda se propagando em Z, tá? E eu tenho o campo elétrico apenas em Y, né? Tenho o campo elétrico apenas em Y, o que acontece? Né? Isso é uma onda linearmente polarizada. Mas eu posso ter onda linearmente polarizada em Y, pode ter onda linearmente polarizada em X, ou em qualquer eixo entre X e Y, certo? Eu vou ter campo elétrico numa direção específica aqui. O que acontece com a onda com polarização circular? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa figura aqui. O que acontece com onda com polarização circular, tá? É o seguinte, tá? Você tem campo tanto na direção X, quanto na direção Y, quanto na direção X, certo? Para você ter polarização linear, essas duas ondas têm que estar em fase. O campo elétrico em X tem que estar em fase com o campo elétrico em Y. Tudo bem, Lucas? Você está ouvindo? Vocês conseguem enxergar essa figura pequenininha? Sim, dá para enxergar. Tá. Amanhã eu vou tentar explicar isso melhor. Tá? Mas o que acontece é o seguinte. Você pode ter uma diferença de fase entre essas duas ondas. Como aqui, ó. A vermelha, né? Você começa aqui com um cosseno, e você vê que a outra aqui você tem uma diferença de fase de 90 graus. Quando você tem uma diferença de fase de 90 graus, o que vai acontecer? À medida que você caminha com a onda, o que vai acontecer? Ó, aqui vamos colocar aqui
À medida que você caminha com a onda, o que vai acontecer com o vetor campo elétrico? Né? Se as intensidades são as mesmas em x e em y, e elas estão em fase, o campo elétrico vai continuar nesse eixo aqui, certo? Só vai mudar de amplitude. Mas se há uma diferença de fase, o vetor campo elétrico resultante percorre essa trajetória aqui, ó, à medida que a onda se propaga. E você pode ter, se elas tiverem a mesma amplitude, né, em x e y, e você tiver uma diferença de fase de 90 graus, você vai ver o vetor campo elétrico fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer um círculo. Por isso que o nome é polarização circular. Agora, se a intensidade em y for diferente da intensidade em x, o que você vê acontecendo é esse fenômeno aqui, uma polarização elíptica. Não só o vetor campo elétrico muda, né, de intensidade, né? No caso da polarização circular, ele não muda de intensidade, ele é sempre o mesmo, mas ele muda de direção, né? Você tem que ver aqui que o vetor resultante do campo elétrico é a combinação dos dois, né? Então veja, aqui nesse exemplo aqui a gente começou aqui com y igual a 0, x igual a menos 1. Então a gente estaria aqui, ó, né? Por exemplo, na polarização circular. À medida que eu vou caminhando na onda, o y vai aumentando, né? O x vai diminuindo, então o vetor vai fazendo isso aqui. Tudo bem, Lucas? Você entendeu? Ou minha conexão caiu? Entendi. Tá, não entendi. Amanhã eu vou tentar explicar para vocês um pouco melhor isso aí, desenhando na folha, porque aqui é um pouco encrencado com essa minha apresentação travada aqui, que não dá para apresentar em tela cheia. Tá bom? Então existem esses vários tipos de polarização, vertical, horizontal, né? Elas podem ter diagonais positiva, negativa, né? O ângulo pode ser positivo, 45 graus, ou negativo, 135. Ou eu posso ter polarização circular à direita ou circular à esquerda. Tá? Parte conceitual, basicamente isso aí. Amanhã, o que eu quero entrar é nesses cálculos aqui de matrizes de Jones, que é parecido com matriz ABCD. Você pode... Cadê vocês aqui? Deixa eu ver se vocês estão aqui. Para de apresentar. Basicamente, você na matriz ABCD, o que você fazia? Você descrevia o raio luminoso como a distância dele ao eixo óptico e o ângulo. Né? Bastava esses dois parâmetros para descrever o raio luminoso. E o que era a matriz ABCD? Matriz ABCD é o que o elemento óptico faz com a distância ao eixo e o ângulo. Né? Então, você representava isso aí por um vetor, né, escrito da forma matricial em duas linhas, uma coluna, e o elemento óptico, a matriz ABCD, era uma matriz de 4 elementos que simplificava as nossas contas sobre quando você tinha vários elementos. Né? Matriz de Jones é a mesma coisa. Né? Você pode representar o estado de polarização de uma onda por um vetor, né? Uma matriz coluna, uma matriz coluna com duas linhas, né? E qualquer elemento óptico que muda a polarização da luz, você pode descrever esse elemento óptico por matriz de Jones, tá certo? Basicamente, essa é o resumo da ópera. Mas o que eu queria passar para vocês, de fato a ideia hoje era falar bem mais coisa, mas como eu estou travando, a conexão está travando, vocês estão aí, pessoal? Sim, aqui. Tá bom. Então eu vou deixar amanhã. Eu testei essa apresentação aqui e deu certo. Meu. Pior que chega na hora, o negócio dá problema. Eu vou tentar fazer por escrito, escrevendo na hora que a gente for trabalhar com essas matrizes de Jones, e aí a gente tenta tirar mais dúvidas sobre isso aí. Não sei se ficou claro o que é polarização circular, Lucas. Não, eu entendi o que é a polarização circular, mas eu estou com dificuldade de entender, por exemplo, que tipo de dispositivo gera uma polarização circular, quais são as implicações, assim, a gente enxerga isso diferente? Consegue sim. Inclusive, eu já usei isso na prática para aprisionar
aprisionar e resfriar átomos. Né? De fato, o que acontece é que os níveis atômicos, o campo magnético, o efeito Zeeman, mexe com os níveis atômicos, mas pelas regras de seleção na mecânica quântica, de fato essa é uma outra história, mas o fóton, ou ele tem polarização circular à direita, ou polarização circular na esquerda. Né? Você não tem fóton com polarização linear. Né? Essa é uma coisa que está relacionada com ótica quântica. O fóton ele tem polarização ou circular à direita ou circular à esquerda. Né? E a polarização também é quantizada. Né? Então, mas essa é uma outra história. Mas como é que você faz? Você pega uma onda eletromagnética clássica com polarização linear e você passa por uma placa de 1/4 de onda. O que a placa de 1/4 de onda faz? Ela cria uma defasagem entre a polarização em X e a polarização em Y. Se essa defasagem for exatamente 90 graus, né, você tem uma polarização circular, certo? Você tem que olhar para o gráfico. Agora faz sentido. Tá certo? Uhum. Né? É assim que o pessoal chega naquelas temperaturas absurdas de baixíssimas, assim? Sim. Não, mas mas tem muito detalhe no meio da história aí. Mas para fazer uma armadilha magneto-ótica você precisa de polarização circular. Né? E aí você parte de um laser, normalmente te dá a polarização linear, e aí você passa por uma placa de 1/4 de onda para te dar a polarização circular para o lado certo ainda. A polarização circular tem que ser para o lado certo. Ela tem que girar para um lado e não para o outro. Tá? Então você pode criar uma defasagem de mais 90 graus ou menos 90 graus, e aí o teu campo elétrico ou gira assim, ou gira no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Tá certo? Entendi. Obrigado, professor. Joia. Bom, gente, então amanhã a gente continua essa conversa e entra na matemática da coisa. Mas antes da gente finalizar, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida sobre o conceito de polarização. Antes de a gente entrar na matemática. Então, tá bom. Bom, gente, então eu vejo vocês amanhã às 7h, e aí a gente entra nas contas de polarização. Tá bom? Sim, até amanhã, professor. Eu espero amanhã estar com uma conexão mais estável, mais estável, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, tchau. Professor, vou tirar uma dúvida super besta aqui. Na lista 2, no exercício 4, se não me engano, ele fala que está dando o campo eletromagnético pra gente. Mas ele está falando, na verdade, do campo elétrico, né? Sim. É o campo elétrico. Um campo eletromagnético é disputa. De fato, Lucas, você pode fazer assim, porque você tem uma conexão direta do campo magnético com o campo elétrico. Entendi. Né? Então você pode realmente ver isso aqui, porque você tem as equações de Maxwell por trás. Então, a partir desse campo elétrico aqui, você consegue chegar no campo magnético. Descrevendo um texto ou um gráfico. Isso aqui tem a ver com aquele gráfico que você mostrou, né, para mim. Eu vou fazer um bem bacana ainda, mas eu tô tendo coragem ainda, que eu vou ter que gastar tempo. O ótimo inimigo do bom, Isso aqui, de fato, é só uma onda plana. Olha só. Isso aqui é só uma onda plana que tem modulação em Z. É só isso. Né? Eu queria fazer tanto o vetor elétrico, tanto o campo elétrico quanto o magnético, e eles andando em conjunto. Não precisa, só escreve em palavras. Não complique. Não complique. Você quer fazer por uma curiosidade sua, tudo bem, mas isso aqui é só uma onda se propagando em X, né? Com o número de onda K e frequência ômega, né? Então tem o número de onda K. Só que o que acontece é que ela é modulada em Z, né? Ou seja, ela tem uma modulação aí de amplitude no eixo Z. É só isso, basicamente. E isso aqui é o campo elétrico em Y. Né? E acaba cobrindo o plano, né? Isso, exatamente. Mas aí no plano você tem essa modulação em Z. Né? Entendi. Tá, joia?
Só mais uma coisa então, professor Júlio. Oi. Deixa eu ver aqui. Ah, é. No 7, ele Hum. pergunta a Opa, direção de deixa eu propagação. ir lá. Ah, Beleza. deixa eu ver. 7, pode falar. Pergunta a direção da propagação de onda. Eu sei disso pelo cosseno ali, o que ele está dando. Eu sei que se tivesse um Direção da menos CT, propagação da ele onda estaria está indo. no Z. Está no Z por causa desse Sim, cosseno. no menos E, Uhum, sim. no Z negativo. Cosseno Eu de sei caixa. disso olhando, batendo o olho Exatamente. no. Ele está indo para o Z negativo, exatamente. Que é só você pensar aqui, bom, como é que está a minha frente de onda? Se eu pegar uma fase fixa, isso aqui igual a uma constante, você vai ver que o Z vai ser igual àquela constante menos CT sobre K. Né? Então, obviamente, ela está se propagando Ah, no sim. sentido negativo do Z. Né? Entendi. E ela Eu está com pensei uma que talvez tivesse uma forma polarização. mais formal Não, de não, fazer não, isso. não, 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 é só, não precisa fazer nada formal, é só isso mesmo, né? Tá, Não, joia. isso aí eu sei, isso aí eu sei. Ela tá com uma polarização elíptica, Não, certo? não. Não sei. Ela é uma polarização linear. Não? Errei, então. Ixi. Essa aqui não é uma É polarização linear? elíptica, não. Ela é linear. Se ela fosse elíptica, como é que você descreveria esse negócio aqui? Você teria uma diferença de fase entre o x e o y. Então teria aqui o x aqui. Ah, Você não tá vendo aqui, meu. Que hoje tá complicado. Mas você tá olhando aqui para o exercício 7, né? Você tem ali o x chapéu e tô, o y chapéu. tô. O x chapéu estaria multiplicando esse cosseno e o y chapéu estaria esse cosseno de kz mais ct mais uma fase, né? Por exemplo, mais π sobre 2. Aí você teria uma onda com Ah, polarização entendi. elíptica. Tem que ter uma diferença de fase entre x e y para você ter polarização elíptica ou circular. Para ser circular, a amplitude tem que ser a mesma no x e no y. Mas para ser elíptica, também. Mas o que acontece é que cada Entendi o uma que não faz. pode estar multiplicando o mesmo cosseno. Entendeu? Tem que ter uma diferença de Entendi. fase. Tá Faz bom? sentido. Então ela vai estar. É uma onda angulada, assim. Oi? Além de um tantos graus, assim, pro. Isso, Além. ela Essa onda, além de estar uns tantos. Ela ainda vai estar meio distorcida, assim. distorcida, eu não diria. É só a questão que ela tá. A polarização dela não está nem em x e em y, está na direção I menos raiz de 2j, certo? Bom, esse aqui é o campo magnético, você tem que encontrar o campo elétrico. O campo elétrico vai estar em, provavelmente, I Ah, menos raiz de 2, não, não, J menos raiz de tá em raiz 2, de I, 2. Então, o campo elétrico está Tá em perpendicular raiz a de esse B. 2. Mas... Mas não é elíptica, não, isso é uma polarização linear, tá? Beleza, beleza. Obrigado, professor. Nada. Beleza, então, Lucas. Quero ver se amanhã não Tchau, tem tchau, esse professor. problema de conexão. Eu fiz uma gambiarra de cabo aqui que você não tem noção. Nossa, ainda bem que deu certo, né? Ainda bem. Não, senão eu ia tentar compartilhar a internet do meu celular aqui para ver se resolvi o problema. É, mas aí gasta, né? Tá, joia, então. Boa noite, então, Lucas. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Até amanhã. mudança aí. Oi? Até amanhã. Até. Oi? Espero que amanhã a conexão esteja estável. Até amanhã. Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau.